Carlos, acho que Carlos. Pode ir. Muito bem, boa noite a todos. Espero que todos estejam me ouvindo e também me vendo, né? É um prazer estar aqui mais uma vez nessa família, fazer parte dessa família, com tanta gente boa, tanta gente bonita, né? Uma das grandes vantagens dessa pandemia foi fazer com que nós nos reuníssemos dessa forma, né? Que a gente, aonde estiver, a gente pode estar junto, mesmo distante. Eu gostaria de dizer que o ser humano ele busca incessantemente pela felicidade. E nós estamos aqui em busca dessa felicidade, em busca da nossa qualidade de vida, aquilo que a gente perdeu lá atrás. E a busca dessa qualidade de vida se resume na busca da felicidade. O texto de hoje vai falar sobre isso. Vai falar sobre a arte de ser feliz. Acorde todas as manhãs com um sorriso. Esta é mais uma oportunidade que você tem para ser feliz. Seja seu próprio motor de ignição. O dia de hoje jamais voltará, então não o desperdice. Enumere as boas coisas que você tem na vida. Ao tomar consciência do seu valor, você será capaz de ir em frente com muita força, coragem e confiança. Trace objetivos para cada dia e seja paciente. Você pode até não conquistar o que há no fim do arco-íris, mas viva um dia de cada vez. Não se queixe do seu trabalho, do tédio, da rotina, pois é o seu trabalho que o mantém alerta, em constante desenvolvimento pessoal e profissional. Além disso, ajuda a manter a dignidade. Acredite, seu valor está em você mesmo. Não se deixe vencer. Não seja igual, seja diferente. Se nos deixarmos vencer, não há surpresas e nem alegrias. Não haverá surpresas e nem alegrias. Conscientize-se de que a verdadeira felicidade está dentro de você. E esta felicidade não é ter ou alcançar, mas sim dar. Então, estenda sua mão, compartilhe, sorria e abrace alguém. A felicidade é um perfume que você não passa nos outros, sem que o cheiro fique um pouco em suas mãos. O importante de você ter uma atitude positiva diante da vida, de ter o desejo de mostrar o que tem de melhor, é que isso produz maravilhosos resultados. Não só cria um espaço feliz para os que estão ao seu redor, como também encoraja outras pessoas a serem mais positivas. O tempo para ser feliz é agora. O lugar para ser feliz é aqui. Ninguém é tão grande que não possa aprender e não tão pequeno que não possa ensinar. É essa a mensagem que eu trouxe para vocês nessa espiritualidade da nossa reunião de hoje. Obrigado por me ouvir, obrigado por compartilhar. Muito bem, muito obrigada, Farias, pela sua fala. E todos nós queremos ficar, assim, cada vez melhor e felizes, né? Então, a gente vai passar para o Roberto Cavalcante. Eu não estou conseguindo identificar quem é de primeira vez, mas então eu vou deixar para quando iniciar as partilhas a gente saber exatamente quem vem de primeira vez. Então, Roberto, é com você agora, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Ok. Boa noite a todas, a todos. Muitíssimo obrigado, Glenda, pelo convite para estar aqui entre meus
conterrâneos nordestinos, eu sou paraibano de João Pessoa. Moro aqui em Brasília há 50 anos e 9 meses. E nunca perdi meu sotaque. Continuo falando titio, né, em vez de titio. E é um prazer muito grande estar com vocês nesta jornada, né, neste nosso trabalho em busca de qualidade de vida. Durante o momento de espiritualidade, eu copiei aqui, seja diferente. Né? E esta é justamente a nossa diferença no trabalho com amor exigente. Ser diferente, né? Nos tornarmos o outro, né? Na busca do outro. Ou seja, a busca do espelho. Né? E com o amor exigente, nós conseguimos, com força, fé e alegria, nós conseguimos, aos poucos, nos tornarmos o outro. E a dependência química nos traz essa profunda reflexão. Né? Porque quando o meu filho apareceu com o uso de maconha, então a primeira pergunta que nós fizemos foi justamente esta: onde nós erramos. Ele tinha de tudo, do bom, do melhor. A mãe gostava muito de presenteá-lo, né, com coisas materiais, né, no melhor shopping aqui de Brasília. E eu falava, faça isso não, são 3, né? E, então temos que ir para os 3, né? Mas aí, às vezes, vinha, meu filho, não é meu filho, é nosso filho. Né? Isso nos remete sempre ao que eu escuto neste trabalho. Né? Eu criei meus filhos todos iguais. Não se cria filhos iguais, de maneira nenhuma. Né? Porque Roberto, quando, por exemplo, teve o primeiro filho, tinha 22, no segundo eu tinha 24. Né? Então, foram 2 anos de transformações, de configurações, né? Então, eis já o primeiro motivo de que nós não criamos filhos iguais. Então, ele foi um filho que realmente foi privilegiado, né? Com relação ao primeiro e à última. Né? Teve muito material, mas faltou no psicológico. Né? Faltou para ele uma bagagem de experiências, em primeiro lugar, né? Para que mais tarde não viesse surgir o frágil, o imaturo, aquele que tem uma grande dificuldade para com a vida, para enfrentar a realidade. Né? E eu falo isso baseado principalmente nas observações, nas experiências, diálogos, palestra, né, com os residentes em comunidades terapêuticas, né, aqueles que estão internados em clínicas, né, seja ele empresário, seja ele médico, porque quando se fala em médico dependente químico, todo mundo, né, arrepia até os cabelos que já se foram, né? Pelo fato de ser médico, dependente químico, né? Mas saibamos que, infelizmente, na profissão de médico, né, é uma das profissões que tem mais, que aparece mais dependentes químicos, né, que eu diga as clínicas. Né? Então, tudo vem da origem, né, da origem do contexto familiar, né? De tudo que eu venho investigando, pesquisando, analisando, observando nessas 2 décadas, né? E cursos, e especializando, né? Está na origem. Como eu mostro, por exemplo, na sala de acolhimento de primeira vez, que eu venho fazendo todas as segundas-feiras, né? Por ter um pouco de conhecimento na área, eu faço uma mesclagem, né, da literatura, da parte científica com o amor exigente, né? O nosso trabalho, né, nosso trabalho de princípios comportamentais, princípios éticos, espiritualidade pluralista e responsabilidade social. Né? Então, eu quero mais uma vez agradecer com esse preâmbulo, né, de estar entre, né, meus conterrâneos, e vamos aproveitar desta
tecnologia, né, desta parafernália, que a maioria das pessoas às vezes me liga, seu Roberto, quando é que vai voltar presencial? Eu quero estar olhos nos olhos, né? Ali de frente um com o outro, ao lado do outro, é melhor para a gente compartilhar, é melhor para a gente trocar ideias, né? É melhor para a gente expor, narrar, né? É melhor para a gente ouvir os retornos, né? E nos causar mais reflexões para a construção de um plano de ação que, no amor exigente, todos aqui conhecem, né? Aquela palavra linda, maravilhosa, chamada Defiforex. A propósito, antes de ontem, eu estava proferindo uma palestra, mais ou menos para umas 50 pessoas, né? Os familiares de residentes em uma comunidade terapêutica aqui em Brasília, né? E quando eu falei isso, aí uma senhora que aparentava ter mais de 70, ela falou: seu Roberto, essa palavra é muito feia. Aí eu falei: não, mãe, não é bem assim, não. Eu estava numa reunião em que o pai ouviu esta palavra e disse que o próximo filho que nascesse, ele colocaria o nome dele, Defiforex. Olha aí, a palavra é bonita, é linda, né? E nós precisamos entender, né? Defiforex, entre o 7º e o 8º princípio, né? Então, às vezes as pessoas, quando eu falo, até no grupo, né? Aí as pessoas acham estranho, inclusive gente que está no grupo já há algum tempo, né? E gente, vocês não conhecem o Defiforex? Né? Aí eu lembro um fato que aconteceu. Eu saía de Brasília para uma cidade aqui do Goiás, chamada Lusiânia, 60 quilômetros de Brasília, quando eu conheci o Amor Exigente. Ia toda segunda-feira, fica a 60 quilômetros daqui, ia toda segunda-feira quando saía do trabalho e retornava, né? E uma senhora um dia perguntou assim, a coordenadora, gente, qual é o princípio do mês? E as pessoas não sabiam o princípio do mês. Gente, qual é o princípio do mês? Mais de 50 participantes. E as pessoas calaram. Ela pegou o livrinho, aí falou assim: gente, vocês estão pensando que isso aqui é cultura de sovaco? Não! Quando vem para a reunião, aí vem aqui de baixo. Quando chega na reunião, coloca em cima das pernas. Quando vai embora, coloca aqui de novo. E chega em casa, aí joga. Gente, isso aqui não é cultura de sovaco, isso aqui é para ler, entender, dialogar com os membros da família, né? Para compreender, se envolver e tomar atitude. E pasme, essa senhora, quando eu cheguei lá, eu pensei que o meu problema era o maior do mundo, e o problema dela era com 3 filhos, e ela conseguiu, com um amor exigente, colocar os 3 em controle. Quando eu falei pasme, é porque ela não sabia ler. Quem fazia a leitura do livro para ela era uma amiga. Mas essa senhora, em termos de bagagem de experiência, né, era um fenômeno. E sempre quando eu lembro desta senhora, eu termino me emocionando, porque ela me ensinou muito, né? Ensinaria a muitos diplomados, né? Então, gente, vamos lá. Vamos aproveitar, né, e utilizar, como eu disse, né, a tecnologia, né? E me fui aqui incumbido de falar sobre, né, jornada, né, do grupo de apoio, um tema muito interessante, né? E o meu tema, quer dizer, o evento, né? Porque o meu tema é este aqui: partilhas, comprometimento perante a si e ao grupo. Mas aqui está a minha apresentação, Roberto Cavalcante, eu sou coordenador regional da Federação de Amor Exigente em Brasília, em todo o Distrito Federal, porque quando se fala Brasília, fala o centro de Brasília, aquela planta de um avião, aí é Brasília, Distrito Federal, aí é englobando as cidades satélites, que são mais de 10, né? E também represento a Federação de Amor Exigente no entorno de Brasília, que são algumas cidades do Goiás que estão aqui na fronteira, onde nós temos grupos também, tá? Eu também, além de coordenador aqui da Federação de Amor Exigente em Brasília, Distrito Federal, eu pertenço ao Conselho Deliberativo, nós somos 15, né? E eu tenho, nos meus conhecimentos, né, uma extensão como conselheiro em dependência química através
da Uniad, da equipe do Dr. Ronaldo Laranjeira, né, onde eu fiz essa extensão há alguns anos atrás, buscando alguns conhecimentos para ajudar, né, meu filho, e, ao mesmo tempo, compartilhar com todos nós, né, na troca de conhecimentos e de nossas experiências. Né? E então, gente, meu tema está aqui: partilhas, comprometimento perante a si e ao grupo. Quando eu cheguei pela primeira vez em um grupo, então, aquela senhora que eu acabei de falar para vocês, né, ela falou esta frase aqui: você está aqui para mudar você. Eu estranhei e imediatamente eu retruquei: não, minha senhora, eu estou aqui para mudar meu filho. E ela repetiu: não, você está aqui para mudar você. E eu, novamente, teimei: não, minha senhora, eu vim aqui por causa de meu filho. Aí ela falou assim: qual é o problema do seu filho? Eu falei: é problema de uso de maconha. Ela falou: pois é, então, você está aqui para mudar você. Eu falei: não, minha senhora. Ela falou: vamos fazer o seguinte, onde é que está o seu filho agora? Eu falei: não sei. Ela falou: mais um motivo para você entender que você está aqui no grupo para mudar você. E depois você vai entender. E realmente, depois eu fui entendendo, porque eu gosto muito de ler, né? Ainda lá na barriga de minha mãe, ela vivia batendo assim na barriga e sempre falava assim: você vai ser doutor, você vai ser doutor. Então, eu nasci, né, e bem cedo eu aprendi a ler. Gosto de ler, gosto de comprar, de preferência, né, o melhor, né, com relação ao assunto. E depois eu fui entendendo que realmente eu estava no grupo para mudar Roberto, né? Porque dentro daquela frase milenar, né, que nos diz que ninguém muda ninguém, né? Tente mudar seu filho, esposa, esposo, amigo, seja lá quem for, que você está mais fácil, como às vezes eu utilizo a palavra pesada, você está mais fácil você se arrebentar do que mudar o outro, né? Aliás, a oração da serenidade, ela tem dois significados, né? Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Né? Então, a oração da serenidade já nos leva a uma reflexão que eu não posso mudar ninguém. E a outra, né, é que eu só posso mudar a mim mesmo. Né? E são com nossas mudanças que nós vamos, dentro do contexto familiar, provocar um processo de estremecimento, né? De chocar realmente com nossas mudanças a outra pessoa para que ela venha mudar a si. Então, chegamos no grupo normalmente, né, depois de tentar mudar, né, a outra pessoa, o filho principalmente, a filha, né? E lá na frente chegamos ao limite, ou não, de compreender que realmente nós precisamos de apoio, nós precisamos de ajuda, e aí, né, vamos para um grupo de apoio. Né? E depois eu fui entendendo que realmente, né, aprofundando no amor exigente, que a mudança não era só de Roberto, pai, a mudança é do sistema familiar, né, para mudar a cultura do sistema familiar. Porque hoje em dia, profissionais, né, da área de saúde que entenda de dependência química não precisa ter feito uma extensão, uma pós-graduação, uma especialização, mas se ele entende de dependência química, né, ele vai dizer o seguinte, que aqui no consultório, no meu consultório, eu trato do sistema familiar. Aqui na minha clínica eu interno, mas, né, desde que a família se submeta também, né, ao procedimento, ao tratamento, né, e recuperação. E hoje em dia, as comunidades terapêuticas, né, se tem lá pessoas que entendem também da área de dependência química, já estão começando a fazer certas exigências, como a família assistir, né, uma reunião, 2 ou 3, né, de amor exigente, ou de Alanon, Maranon, né, para que a família vá realmente entendendo que se trata de uma complexidade, né, e também que se tem que trabalhar, né, um outro elemento chamado sistêmico. Né? Em dependência química não há o fator, não há a causa,
né? Não há o determinismo, o mecanicismo, as próprias abordagens terapêuticas, né? A cognitiva comportamental, a sistêmica familiar, utilizada nesta área, todas elas, né? Alerta, né, que a família é um fator ali crítico, essencial, fundamental, primordial para se trabalhar mudanças para que venha realmente acontecer um controle do uso de drogas, né? Porque, como eu falei para vocês, infelizmente, né, a coisa começa na nossa família e lá de trás, né, nas famílias, né? Lá de trás, da primeira infância, para repercutir lá na adolescência. Tá? E depois eu fui realmente, né, ali entendendo que teria que se trabalhar o sistema familiar, não era só o Alex, meu filho. Né? Isso aqui é para reflexão. Eu, como conselheiro, eu já apresentei à Federação de Amor Exigente duas vezes, e vou apresentar este ano pela terceira vez, né, umas propostas para realmente melhorar mais a capacitação, né, de coordenadores, de regionais. Né? Essa proposta tem 18 itens. Né? Uma delas, inclusive, é mudar, né, pelo menos uma palavra que nós temos. Eu seguro a minha mão na sua ou no meu coração, o seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Em um certo momento, em uma certa reunião, uma senhora, assim, sorrindo, né, depois que nós proferimos a oração da serenidade, aí ela sorrindo para mim e falou assim: seu Roberto, que negócio é esse de juntos fazermos aquilo? Eu, eu comecei também a sorrir para explicar para ela o que era o sentido daquilo, né? No meu entendimento, fica bem melhor, né? Por exemplo, eu junto meus conhecimentos, né? Minhas experiências sua, né? Uno minha mente à sua para que juntos possamos construir atitudes que sozinho não consigo. Porque o grupo, a finalidade é justamente essa, o objetivo do grupo é esse: juntarmos nossos conhecimentos, nossas experiências, nossa bagagem de experiência, para que juntos, na partilha, né, possamos ali trocar ideias, né, causar reflexões com os retornos, né, para que os participantes realmente, né, saiam de uma reunião ali, né, elaborando alternativas, né, para tomar atitude com relação ao problema. Isso é só para uma reflexão nossa. Né? Então, Júnior, se nós, né, trabalhamos com o grupo, né, de apoio, é lógico que a gente tem que ter um conceito, né, um conhecimento sobre o conceito, o que é um grupo de apoio. Né? E aí, lógico que com um pouquinho de conhecimento, eu não posso deixar de recorrer à literatura, né, na parte científica. Né? Nós somos, entre os grupos, né, conforme a literatura, um grupo operativo, né, que é um conjunto de pessoas com um objetivo em comum. E esses grupos trabalham a dialética, né, do ensinar e aprender, que é isso que acontece nas nossas partilhas. Né, um ensinar e aprender, né, na troca de conhecimentos, na troca de nossas bagagens de experiências. Né? Por falar em conhecimentos, o Amor Exigente tem uma bibliografia constituída de mais de 15 livros, né? É que nós só focalizamos mais no o que é amor exigente, né? Mas nós temos mais de 15 livros na nossa bibliografia, nos levando a adquirir, né, aprofundar nossos conhecimentos. Né? Então, na partilha, nós tanto ensinamos com nossos conhecimentos, nossas bagagens de experiência, como aprendemos com o outro. Esta é realmente a finalidade de uma partilha. Né? O trabalho em grupo proporciona uma interação entre as pessoas, na qual elas tanto aprendem, né? E nós somos, dentro da partilha, sujeitos do saber, né? Mesmo que seja apenas com a própria experiência de vida. O caso daquela senhora que eu falei, quando eu fui pela primeira vez, né, lá,
ela tinha uma bagagem de experiência de vida que, nos retornos dela, realmente nos causava profundas e elevadas reflexões, né? Eu gostava de conversar com ela. E é justamente no grupo que nós aprendemos e ensinamos também. Às vezes nós chegamos no grupo, né, assim, afunilado, como eu costumo falar, né? Aqui já não processa, não gera, não produz, não constrói, né? E aí na partilha, de repente, né, chegando afunilado, nós saímos com 1, 2, 3 retornos, né? Já com a elaboração de alternativas, né, para tomar atitude sobre o problema. Isso aqui nos leva a fazer uma comparação. Os dependentes químicos, ao desejar interromper o seu processo patológico, a sua doença, né, eles, de repente, se encontram sozinhos, uma vez que sua rede social praticamente não existe. É uma rede muito restrita de colegas de uso de drogas, né? Daí vem a importância do trabalho grupal para a promoção e manutenção de sua abstinência. E aí, quando ele vai para um grupo de NA, de AA, né, ou então da sobriedade do amor exigente, ele se percebe que não está sozinho, ele está com outros, né, na mesma doença. E aí, nesses grupos, eles encontram meios para enfrentar os seus problemas. Então, fazendo uma comparação deles com nós, meus familiares, né? Quando nós descobrimos um filho, uma filha, um parente usando drogas ilegais, né? Porque quando se fala em drogas, só lembramos, né, das ilegais, maconha, crack, cocaína, etc., né? Não lembramos daquela que é a mais utilizada no mundo, principalmente no nosso país, é um dos países que mais consome a droga, que é porta de entrada para outras drogas já há alguns anos. Antigamente era maconha, hoje não, hoje é o álcool, conforme pesquisa feita no Brasil há poucos anos atrás, os dependentes químicos disseram: eu comecei dentro de casa, né? Em primeiro lugar, com a droga álcool, né? Em segundo lugar, uma das drogas da família solventes. E às vezes eu brinco, né, nas reuniões, quando vou falar, dar uma pincelada sobre drogas. Mães, vocês sabiam que vocês estão aqui nesta reunião com uma droga no corpo, né? E elas olham assim: como assim, senhor Roberto? Eu falei: pois é, nas suas mãos tem uma droga, né? O esmalte, em casa tem a outra, a acetona. E aí a gente vai enumerando várias dessas drogas que estão em casa da família dos solventes, né? Então, gente, quando eles querem, né, realmente se sensibilizam para se controlar, né, o grupo é muito restrito. E nós, familiares, também, porque nesta área há muita discriminação, preconceito, a gente se internaliza, a gente recua, quando a atitude deve ser imediatamente, né, enfrentar, como diz o Amor Exigente, é enfrentar, não é recuar. O programa é ofensivo, não é defensivo, mas nós estávamos sempre na defensiva, até chegar um grupo de amor exigente e aprender, né, na sala de acolhimento, primeira vez, né, que o programa é de enfrentamento ao transtorno, né, a síndrome. Então, diante da descoberta, nós ficamos também assim, né, com um grupo muito restrito de pessoas, seja na família, porque há logo um afastamento, né, de alguns familiares, a gente fica envergonhado, constrangido, com receio, com medo, né, o que é pior, né, porque a dependência química é progressiva, assim como são progressivos os problemas que vêm da dependência química. A dependência química não é de fase, como muita gente pensa, né, quando descobrimos, ou seja, praticamente quase todos. Isso é de fase, é da adolescência, vai passar. Não, isso é do jovem adulto, logo vai passar. Não. Né? Passa o experimento de um número considerável, né, que pela curiosidade experimenta a droga, mas a sua autoestima, o seu equilíbrio, né, a sua família, o seu contexto cultural ali, familiar, está legal, né? E quem está bem, né, psicologicamente, ao experimentar, né, não gostei, detestei, não é minha praia. Esta é a frase clássica, né, de um número considerável que experimenta. Então, nós também ficamos assim, né, reduzidos ali. Nós estamos vendo o problema, nós estamos ouvindo o problema, né, mas estamos em processo de negação,
né? Entra na culpa, e aí a gente precisa, né, realmente de um círculo onde né, se possa falar a mesma língua, a gente entender, a gente participar, a gente se sentir entre pessoas, né, que estão no mesmo sofrimento. Aí vem, lógico, né, o grupo de apoio. Olha, um grupo ele oferece meio para que o indivíduo se perceba, que ele seja parte integrante do grupo, sendo assim, né, fazendo parte da sociedade. Porque a própria sociedade marginaliza, né? Marginaliza e às vezes eu pergunto nas minhas palestras assim, atira a primeira pedra a família que não tem um dependente químico. Às vezes até tem gente que se arvora para dizer que não tem, na minha família não tem. Eu falei, tem, não tem? Tem. Alguém na sua família bebe, faz uso da bebida alcoólica? Sim, então tem. Né? Alguém na sua família toma algum medicamento, né? Mesmo que seja ali, medicamento controlado, taja preta? Tem, senhor Roberto, então. Né? Tem um dependente, né? O grupo auxilia a criar saídas para o isolamento, né? A sair da solidão. O grupo tem força para criar uma identidade única, né? Que servirá para a construção de uma identidade própria. O grupo aumenta a possibilidade da percepção de si mesmo e do outro, ou seja, você se percebe que pode construir outro Roberto. E é nisto realmente que nós buscamos, né? Ou seja diferente na espiritualidade. É construir o outro. É um processo de produção de uma outra pessoa, com os princípios básicos comportamentais e ética e espiritualidade pluralista do amor exigente. Através do grupo de apoio, o amor exigente provoca o quê? Provoca um processo de sensibilização, né? Sensibilização são conhecimentos, busca de conhecimentos, né? Para que a família venha compreender e realmente se envolver no processo de mudanças. Essa palavra mudança para nós é primordial, é essencial, fundamental, né? Como diz no amor exigente, se eu não mudo, nada muda, né? E o objetivo é justamente esse, né? É que o participante, né, o familiar, né, ele perceba, né, que tem que procurar conhecimentos, né, que tem que compreender, que tem que se envolver realmente no processo de apoio e ajuda, porque sem a família entender um pouco da dependência química, então fica patinando, né? Fica patinando, né? E fica só encontrando, apresentando justificativas para não mudar, né? E não sai do lugar. Né? E o problema, como eu disse, é progressivo, assim como são progressivos, né? As consequências e sequelas que caminham juntos com a progressividade da dependência química, né? Exigindo uma intervenção imediata, né? Uma atitude imediata, né? E para isto, como diz, por exemplo, uma das abordagens que eu gosto muito, que é a sistema familiar, né? Tem que trazer também para o grupo outros familiares, né? Para aquilo que se forma, que se diz formar uma rede de apoio, né? A fim de quanto mais gente, né, do sistema familiar, né, provocando, né, no dependente químico, né, um processo ali de estremecimento com nossas mudanças para com ele, né, melhor, né, a força, né, para ele vir sensibilizar-se, né, a fim de pedir ajuda, pedir internação, pedir uma psicoterapia, né, para se controlar. Né? Isto até nos Estados Unidos, que usa muito essa abordagem chamada intervenção familiar, ou seja, não é só Roberto, o pai ou a mãe, né, ir ao grupo, mas também a gente compreender que temos que formar uma rede de apoio e trazer para o grupo também, né, aqueles parentes que são muito assim estreitos, né, que mantêm uma relação afetiva bem estreita com o dependente químico, né, porque ele escuta muito essas pessoas, né, a avó, né, uma tia, um cunhado, né, essas pessoas são estratégicas. E hoje em dia, no tratamento, né,
da dependência química, o profissional, a química, fala, olha, eu quero essas pessoas também. Então, isso é muito bom, porque vai envolvendo, né, membros da família que passa a ter um peso, uma força maior, né, para sensibilizar o dependente químico. O grupo é o cérebro de trabalho do programa Amor Exigente. É ali onde nós realmente colocamos, né, para funcionar, né, o cérebro de todos os participantes, a dinâmica de reunião. Né? E no grupo, os participantes compartilham suas bagagens de experiências e de conhecimentos naquilo que lá atrás, né, eu falei, né, tanto no ensinar como nós aprendermos, né, com outras pessoas. As pessoas pensam que aqui, né, não tem os meios, né, para realmente construir a tomada de atitude. E no grupo, a pessoa é despertada para isso. Quantas vezes eu não me peguei assim em um retorno no grupo? Poxa, eu tenho condições de fazer isso, de produzir isso, de construir isso para com o meu filho. Mas aqui, né, fica assim bloqueado. Os problemas são muitos. Aqui fica uma tonelada, um peso, né, que nos impede de pensar, de gerar alternativas, né, para tomar atitudes. Né? Mas quando a gente escuta, de repente desperta. Poxa, José falou no retorno dele para mim isto, né? E realmente eu tenho condições, eu tenho possibilidade para aplicar, né? Não o conselho, que é proibido conselho, mas para aplicar, né, aquilo que ele falou, né, que terminou me despertando aqui, e eu conhecendo mais ou menos o meu filho, né, eu tenho condições de aplicar, né, aquele retorno que ele me falou. As pessoas chegam no grupo em intenso estado de sofrimento, consequência dos inúmeros problemas causados pela dependência química de anos, né? Não é meses, anos. Porque quando nós descobrimos uma pessoa usando droga na família, ali já tem uma história, uma trajetória de meses, né? Ou de anos. Eu me lembro de uma senhora uma vez que chegou aos prantos, né, na sala de acolhimento, eu sempre fiz sala de acolhimento no grupo, né, aqui em Brasília, nessas 2 décadas, né? Eu participei muito de sala. Depois eu fui convidado para a sala de acolhimento no grupo aqui, que existe há mais de 20 anos, que foi o primeiro grupo de Brasília. E aí esta senhora, esta mãe, chegou aos prantos. Muito mal ela conseguia falar. O que ela conseguiu realmente narrar é que naquele dia o filho tinha revelado que usava cocaína há 12 anos. 12 anos. Né? E aí foi que ela fez uma correlação, né, dos prejuízos, né, no colégio, na faculdade, nos abandonos, né, ou então sendo mandado embora de empregos. Né? Então, geralmente tem uma trajetória, tem uma história. E a gente, depois que chega no grupo, né, vai aprendendo que, infelizmente, o dependente químico vai desenvolvendo o processo de mentira, chantagem, manipulação e extorsão, e o afeto cada vez mais diminuindo. Né? O amor é pelo anestesiamento através da droga, né? Ou do prazer através da droga. Né? Mas isso nós temos que ter aqui bem configurado, porque senão, né, nós ficamos passando meses, anos, indo numa reunião, né, e às vezes com pena, com dó, e nesta área nós temos que ser realistas, verdadeiros, né, para realmente tomar atitudes. Eles vão desenvolvendo mentiras, chantagem, manipulação e extorsão, e nós convivemos com isso, né, e sabemos muito bem disso. Né? E então, gente, a pessoa chega no grupo em elevado estado de ansiedade, de angústia, estressada, deprimida, né, tomando Rivotril. E durante a partilha, escutando outras pessoas, né, outros participantes, né, a gente se percebe com problemas parecidos, né, e proporcionando sentimentos, né, de pertencimento a um grupo, que apresenta, né, características onde se pode falar, compartilhar possibilidades para a solução do problema. Isso é um grupo de apoio.
E aí a gente se sente em família, né? Muda só o endereço. Ou como disseram, estamos no mesmo barco. Isso eu ouvi demais, né? Quando eu coloco as pessoas para falar, né, o seu nome, qual o objetivo de ter vindo aqui, o que trouxe você aqui, né? E no final, aí eu pergunto, uma coisa, o que vocês sentiram nesses relatos todos aqui? Sempre aparece essa frase. Seu Roberto, eu senti que nós estamos no mesmo barco, só muda de endereço, né? Ah, só muda de casa, só muda de domicílio, realmente. E o grupo nos proporciona esse sentimento, depois que a gente começa a entender, né? E entender a partir da sala de acolhimento, sala de primeira vez, que como eu sempre falo para colegas, né? de grupos, né? de outros grupos, de outros estados. Gente, o maior investimento que um grupo pode fazer é na sala de primeira reunião, acolhimento. A primeira impressão é a que fica. E ali onde os participantes que chegam pela primeira vez devem ter realmente um esclarecimento, uma apresentação, né, de conteúdo do programa, dos procedimentos, né, de nosso trabalho, da dinâmica de reunião, né? Porque aí, quando a pessoa vem para a reunião de perseverança, de segunda vez em diante, ela já vem sabendo, já vem com mais confiança devido às explicações, em primeiro lugar, como nós abrimos nossas reuniões, né, com lema de sigilo, né, e explicando o porquê do lema de sigilo, né? E aí sim, aí a pessoa vem para a segunda reunião, né, como está aqui, ó, com o grupo proporcionando o sentimento de pertencimento realmente para um local onde ela vai encontrar apoio, ajuda, né, nas nossas partilhas, né? No grupo é respeitada as condições das pessoas, é tanto que no nosso princípio ético, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto, né, que diz que não podemos ali, né, fazer nenhuma crítica, em outras palavras, né, a qualquer pessoa do grupo, né, porque tem pessoas que entendem rápido, né, tem pessoas que entendem a médio prazo e outras a longo prazo, né? Então, as pessoas sentem que ali ela é respeitada na sua condição, nas suas possibilidades, né? Então, há pessoas que não conseguem falar, só choram. E o silêncio é respeitado, deve ser respeitado, deixa a pessoa descarregar, né? Então, eu já vi muitas mães, principalmente, né, que chegam realmente arrebentadas. Eu vim numa reunião, 2, 3, 4. Eu conheci uma senhora que ela passou 3 meses para falar. Cada vez que eu tentava, ela, não, senhor Roberto, eu só quero ouvir, mas ela foi entendendo, e lá na frente, né, quando começou a falar, aí nós sabemos que a pessoa não quer mais parar, né? Daí porque, né, tem que ter o controle. No grupo há horizontalidade, todos são iguais no sofrimento, né? Todos estão no mesmo barco, só muda de endereço, né? Como nós temos o sigilo, por exemplo, nós sabemos que ali só é importante para nós o Roberto, José, Maria, Francisco, né? E nós sabemos que, às vezes, no grupo chegam pessoas, né, inclusive da área de saúde, né? No grupo que eu coordeno, lá já passaram pessoas da área de saúde, seja médico, psicólogo. O que é, Roberto? Médico, psicólogo no grupo? Sim. Né? Problema com filho? Sim. Problema com parente? Sim. Né? Pastor, problema com filho? Sim. Padre, problema com irmão, com parente? Sim. Né? Depois, acho que devido à confiança, aí vem, né, e revela, né? E tem deles que se tornam até voluntários no grupo, né? Como nós temos, né, lá no grupo, psicóloga voluntária, tem uma médica, né? E isso me faz lembrar quando eu comecei no Amor Exigente. Então, a minha fala, né, em um casal que sentava sempre ao meu lado, a minha fala, eles gostavam do que eu falava. E tinha dia que eu chegava no grupo e eu falava assim, hoje eu não quero falar, eu quero simplesmente, né, na partilha, eu passo meu tempo para pessoas que estejam realmente precisando falar, né? E aí, de repente, ele vinha e me dava uma cotoveladazinha assim, aqui nos rins, fala desgramado. Aí eu, rapaz, hoje eu não quero falar. Aí a esposa dele colocava a mão assim por trás da cabeça dele e batia assim na minha, fala. Aí eu, mas hoje eu não quero falar, hoje eu quero ouvir, eu quero dar retorno.
né? Fala, você tem que falar. E aí, depois de alguns meses, a gente conversando, aí eles foram e me revelaram, ambos eram médicos. Problema com um filho. Então, entenderam a proposta, o programa, né? E a gente tem pessoas que sejam bem-vindas, bem-vindas pessoas nessas condições, né? Porque nós realmente precisamos desse tipo de voluntário, né? Nas narrações dos fatos, percebes, né, que há elementos bem parecidos de uma família com a outra. Por exemplo, os fatores de risco, a gente percebe que estão presentes na origem da dependência química e são bem parecidos nos contextos familiares. Esses fatores de risco, inclusive, eles são importantíssimos que nós saibamos, né, justamente para, dos nossos processos de mudança, nós afastarmos esses fatores de risco, como, por exemplo, a falta de valores humanos que nos configura, que nos estrutura para sermos humanos, né? É a falta de autoridade e hierarquia, onde não há autoridade e hierarquia, já não há e não se fala em regras claras, né? Contexto com permissividade de bebidas alcoólicas, né? Uso da droga fumo, a falta de regras claras, a falta de limite, né? Comportamentos negativos, frágeis papéis de pais, a falta de cooperação, a indisciplina, a simbiose, que ela é bem presente na área de dependência química, né? Uma relação afetiva, né, desproporcional, que termina comprometendo, né, o amadurecimento do filho, porque eu já ouvi de muitos dependentes químicos ele dizer, olha, meus pais me estragaram. Por que seus pais me estragaram? Eu fui criado numa bolha de cristal, eu fui criado numa redoma do bom e do melhor, né? Eu já ouvi muito essa frase, quero dar ao meu filho aquilo que for do bom e do melhor que eu não tive. Aí termina, né, transbordando a filha ou filho de material, como eu falei anteriormente, aí vai faltar mais tarde o psicológico, né? A estrutura psicológica, né? A superproteção também outro elemento bem presente na área de dependência química, né? A codependência, a ausência do pai. Aliás, nessa ausência do pai, tem um livro muito interessante que eu cito sempre, um pequeno trechinho, né, na minha apresentação do Amor Exigente, Um Mundo Sem Limite, o título do livro. Quem gosta de ler esse livro é excelente, e é da área de dependência química, de Jean-Pierre Leblanc. E então, gente, no grupo os elementos e fatores presentes, né, na origem do transtorno, os quais aparecem nas narrações dos participantes, faz com que familiares percebam os fatores que contribuíram, né, para ou estão contribuindo para a manutenção da dependência química de alguém na família, né? Nos facilitando, essas narrações terminam nos facilitando compreensões e reflexões no entendimento para construções de novas percepções para trabalhar mudança no sistema familiar. Quem ler o livro Amor Exigente, o original, né, que é um livro mais aprofundado, o livro original do programa, conforme foi produzido na Pensilvânia em 1978, né, pela doutora Phyllis, né, a psicóloga, e o doutor David, o esposo dela, um terapeuta, um biólogo, mas terapeuta de família também, né, e o Terry Washington, que era que era da área de pedagogia, mas também era terapeuta de família. Então, nós vamos perceber, né, nesse livro, que percepção é uma palavra também que a gente deve refletir bastante, porque eles falam no livro que após o trauma, né, com a filha, uma das 3 filhas, né, levou justamente a eles fazer uma reavaliação, né, para produzir uma nova percepção para com o contexto familiar, para com a vida, para com o mundo, né, na questão de viver, de existir, que é o que o sistema familiar deve fazer, e o dependente químico também, né? E aí, fazendo a leitura desse livro atentamente, eu percebi até no final do livro que uma das 3 filhas que apresentou o mais grave dos problemas era a caçula.
E eu quero dizer isso para vocês porque caçula é o que mais aparece na dependência química. Paralelo ao caçula, filho único, paralelo ao caçula, 3 filhos, um homem, 2 mulheres. Esse é o caso que mais aparece em dependência química. Isso é para deixar reflexões, né? Porque eu já ouvi muito isso, como é que se cria o caçula, o único, ou o príncipe entre 3, só ele de homem e 2 mulheres, né? Então, eu já ouvi muitas mães, pais falar assim, ó, passamos a mão, fomos flexíveis, tolerantes, permissivos. Aí, às vezes, outros irmãos ou irmã dizem, mãe, pai, mas com ele você foi isso, foi aquilo, e com nós era assim. Então, isso é uma espécie de alerta para a gente refletir, né? Se há, no nosso contexto familiar, um caso parecido. Então, a pessoa chega na reunião travada, não processa, não produz, não produz e não dispõe de condições para construir metas com relação ao problema. Metas é super importante. Nós devemos sair da partilha, né, no final da reunião, com meta pré-estabelecida, a sua meta, que deve ser privada, né, para ser trabalhada de uma reunião para outra, né? Sem meta, nós sabemos que, né, fica mais difícil de chegar ao objetivo. Na partilha, os retornos provenientes de conhecimento e de experiência de cada pessoa faz com que o participante enxergue, né, uma luz no final do túnel. Geralmente, no final da reunião, a pessoa sai com a geração de alternativa para trabalhar a atitude com relação ao problema. Como eu falei anteriormente, chegamos sempre travados, realmente, na reunião, principalmente nas primeiras reuniões. Depois é que nós vamos entendendo, né, o programa, né, vamos entendendo o procedimento de trabalho, né, a nossa dinâmica de reunião, aí a pessoa vai avançando, vai desenvolvendo e vai se tornando mais fácil. Mas meta é algo que até hoje, né, muita gente, mesmo estando no grupo, né, há bastante tempo, né, mas reclama. Né? Mas sem meta nós não chegaremos ao objetivo, né? Porque meta é uma trajetória. Né? Então, no grupo, há participante que comparece, né, em busca de um conselho. Gostaria de um conselho, mas tem aquele tal ditado, se conselho fosse bom, né? Vem atrás de uma resposta rápida ou fica sempre assim, rogando a Deus pela solução do problema. E por falar nisso, em Lusiânia ainda, tinha 2 amigas que elas sempre chegavam na reunião juntas. E uma demonstrava realmente ali, né, a busca de conhecimento, falava, narrava, colocava fatos, problemas, aconteceu, está ocorrendo, e a outra ficava sempre pedindo a Deus, pedindo a Deus. Um dia a outra virou para ela e falou assim, fulana, nós estamos aqui já há tantos meses, eu queria só lhe despertar algo, é que você só fica pedindo a Deus, pedindo a Deus, pedindo a Deus, né? Mas saiba, né, que Deus nos criou, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Então, né, e realmente, né, só pedindo a Deus a solução, né, o resultado, né, mas Deus nos criou, né, e colocou neste maravilhoso mundo, né, para uma coisa chamada desenvolvimento, crescimento, amadurecimento, que isto é permanente durante toda a nossa existência. Não tem idade de formação de personalidade. A formação da personalidade, a nossa configuração subjetiva, a nossa estrutura de personalidade é um processo permanente. Algumas palavras que eu estou falando aqui, lógico, vocês vão configurar e vão ficar aqui na configuração subjetiva, né? E ao terminar esta apresentação, não seremos mais as mesmas, os mesmos, né? Então, gente, não existe o conselho, não deve dar conselho, não existe uma pílula mágica, como às vezes, né, nós queremos, eu queria isto, né? Tanto que a primeira providência foi internar, né? E a internação tem uma fase, né, quando ela realmente é necessária, né? Mas nós queremos algo rápido, né, imediato, né? Mas só que na área de dependência química, às vezes eu também utilizo aquela frase, né, do Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão. Não temos uma terceira alternativa, né? É ser ou não ser. Ser, crescer, amadurecer, desenvolver, construir, produzir atitude, enfrentar o problema.
né? E não ser, às vezes, é ficar no quinto princípio, na culpa, né? No processo de negação, de resistência, né? Para não enfrentar o problema. Ficar numa zona de conforto, mesmo que seja no sofrimento, né? E dependência química ou comportamentos inadequados exige uma atitude imediata, agora, não é mais tarde ou amanhã, né? E na partilha nós vamos aprendendo isso, né? O participante deve sensibilizar-se para o fato de que realmente deve participar da partilha com o objetivo de falar, trocar conhecimentos e experiência, ouvir, né, dar retorno. Os retornos nos servem para reflexões e para a construção de um DEFI-FOREX, plano de ação, né? Tomada de atitude. Aquele DEFI-FOREX que deve ser construído entre o 7º princípio e o 8º princípio, né? Ou seja, um plano de ação que o amor exigente diz assim, faça 2 colunas, uma do que é negativo, outra do que é positivo. O que é negativo vamos afastar, jogar na lata de lixo, né? E vamos para os fatores aqui, ó, positivos, né? Que deve fazer parte do nosso plano de ação para aplicar a partir de hoje, né? Então, nós temos no amor exigente, né? Uma reunião, né? Bem programada por etapas, né? Começando o acolhimento, como vai você, cada vez melhor, que dia é hoje, o primeiro dia de minha nova vida, né? Aí o grupo dá aquelas informações, aí vem espiritualidade, na oração da serenidade, uma pequena palestra, né? Pode ser feita pela coordenação do grupo, né? Coordenadoras, coordenadores, ou então convidamos um psicólogo, um médico, um psiquiatra, um pastor, ou um padre para falar sobre espiritualidade, né? E depois desta palestra, né, as pessoas são distribuídas nos subgrupos. Aqui no grupo que eu coordenava em Brasília, era uma média de 80 pessoas, né, todas as quintas-feiras. Na última semana do mês, aí ultrapassava 110, 120, porque tem comunidade terapêutica que, para visitar, tem que apresentar uma reunião ou 2 reuniões, né? E vem a segunda parte de nossa reunião, né? Um estudo prático, né, sobre o princípio do mês, trabalhando na primeira semana com foco no indivíduo, segunda semana com foco na família e o outro, na terceira semana foco na sociedade, a comunidade, quarta semana foco no princípio ética e espiritualidade, né? Incentivar a leitura e estudo dos princípios em casa também, não é só o livrinho, né, em cima da... Agora, o mais importante, a dinâmica, o cérebro, né, o coração de nossa reunião, né, que a maioria dos grupos, sejamos francos, né, se concentra mais realmente na partilha de sentimentos, né, que é onde acontece a reunião. E a reunião acontece através dos participantes, né, não é de nós, coordenadores e coordenadoras, que devemos procurar falar o mínimo possível, né? Porque quem faz a reunião, né, são os participantes, né? Essa é a dinâmica, né, em falar, né? Os familiares vêm para falar, para aliviar, né, para colocar para fora ali, né, o que está um turbilhão. Inclusive, sabe, eu estarei capacitando aqui um pessoal para um novo grupo em Brasília, né, de 15 vamos para 16, né? E essa é a grande preocupação de quem coordena, né? Mas, senhor Roberto, como é que... Não, calma, não se preocupe, você tem que coordenar a reunião, porque a reunião quem faz são os participantes na hora da partilha de sentimentos, né? Ao colocar ali para fora, né, o seu sofrimento, fatos que ocorreu, que está acontecendo, não sabe como tomar atitude, não sabe como agir, né? Então, nessa parte aqui de partilha de sentimento, nós começamos falando sobre a nossa meta que escolhemos na reunião passada. E depois vem os relatos individuais sobre a semana que passou, com enfoque nos sentimentos que cada situação provocou. Começar com os fatos mais importantes da semana, né? O coordenador, o participante devem dar o retorno baseado exclusivamente nos princípios do AE, ou em situações vividas, né? Não dar conselhos, palpites sobre a vida dos outros, né? E procurar sempre trabalhar a assertividade, o limite de tempo de cada um para falar, né? Comentar a prática dos princípios naquela semana. Mas
focalizando, né, termina sendo, na partilha de sentimento, realmente você colocar para fora aquilo que você quer falar, gostaria de falar. Principalmente em cima de fatos, né, que aconteceram, estão ocorrendo, e a pessoa não sabe como agir, como tomar atitude, né? E aí que vem os retornos, né? Os retornos baseados, seja nos princípios do amor exigente, porque às vezes a pessoa está no amor exigente, está na dinâmica de reunião, na partilha, né? E o caso que ela relata ali tem muito a ver com um de nossos princípios. De repente vem um participante e fala: Roberto, o que você acabou de colocar hoje para o grupo aqui, né, tem muito a ver com o princípio tal dos 12 princípios básicos do amor exigente. Que tal uma leitura, uma reflexão, né? De repente você vai perceber ali naquele princípio, né, que está relacionado com o seu problema, né? E de repente você percebe ali a construção de uma atitude para com o problema. Vem outra pessoa no retorno e de repente, olha, Roberto, eu estive em uma reunião que uma família, olha o mesmo barco, né? Uma família, né, apresentou, né, um fato bem parecido com o seu, né? E a família terminou produzindo, né, uma atitude para com o problema assim, 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 assim. Um segundo tipo de retorno. Ou até em outra literatura do livro, né? Ou então na minha experiência, e aí falando sempre para o outro, né? No meu retorno, na minha experiência, na primeira pessoa, eu, né? José, se eu estivesse no seu lugar, né, sobre o fato que você trouxe aqui para nós, né, o que você hoje colocou aqui, eu agiria assim, assim, assim. Não dei conselho. Nos 3 exemplos que eu falei aqui, não aconteceu conselho, né? Porque conselho geralmente é complicado, né? E quem absorve aquele conselho e aplica em casa, às vezes não tem a condição, a possibilidade de quem deu o conselho. E ao tomar atitude, né, colocando em prática aquele conselho, lógico, vai haver uma reação. E aí, quem é que vai estar lá para a reação, né? E justamente eu que não tenho as condições, né, e as possibilidades de quem me deu o conselho. Então, esses são 3 exemplos, né, de partilha, né, do que acontece e como, né, nós devemos, né, agir. Não dar conselho, né? Se vai falar sobre minha experiência na primeira pessoa, né, às vezes dentro da própria literatura do amor exigente, né, nós indicamos em retorno para outra pessoa algo que está correlacionado com o seu problema, né? E assim, nessa troca de experiências, nossa bagagem de conhecimento, né, a partilha vai só, né, enriquecendo, né? Como eu disse para vocês, chegamos afunilados, né, e travados, né? E de repente na partilha aparece algo ali, né, que nos causa um insight ali, né? E saímos mais leve, né? De afunilado, mas saímos assim com uma margem bem maior para se trabalhar, né, no contexto familiar. Metas foi objeto, inclusive, já no evento, né? A dona Mara que falou sobre metas, né? Mas olha só, na partilha principal, você narra, você fala sobre fatos que aconteceu ou está ocorrendo. Você fala a respeito de acontecimentos sobre os quais você não soube ou está com dificuldade para tomar atitude. A nossa fala gera retorno dos participantes, né? E ali vem sugestões, experiências que deram certo, fatos semelhantes e que obtiveram sucesso, né? Sugestão de leitura da bibliografia do amor exigente, ou até de outros livros. E o retorno proveniente de conhecimento e experiência dos participantes gera em nós processo de reflexões para nossa construção, produção de tomada de atitudes sobre o problema. E também, na partilha, nós perguntamos, né, tiramos dúvidas, né, nossos questionamentos, né? Sobre meta, né, que foi já objeto de uma das palestras, né, por Dona Mara, né? Mas para que uma meta seja eficaz, olha,
né, realmente, né, para que haja mudança, né, ela precisa ser pessoal, específica, positiva, mensurável, atingível, né, cumulativa e sempre lembrada e relembrada. Às vezes as pessoas chegam para mim, Roberto, uma dificuldade muito grande de elaborar uma meta. Gente, uma coisa bem simples, vou lhe dar aqui uma sugestão, não um conselho. Né? Faça uma relação assim de 5 coisas que você percebe que há necessidade de ser imediatamente ali, ó, né? Haver uma mudança. Né? 5. Agora comece a primeira da mais simples, né, para a média e para a mais complicada. Nada de meta, né, média e complicada, porque não vai conseguir trabalhar. Né? Sempre da mais simples, meta também elas são cumulativas, né? Meta é pessoal, não podemos falar para o outro que faça assim que vai dar certo, pode ser um desastre. Aqui mesmo em Brasília, muitos anos atrás, eu infelizmente fui chamado na justiça, né, por um processo em que uma coordenadora deu um conselho e foi um problema, porque a mãe, né, falou, expulse o filho de casa, a mãe expulsou. E o programa não fala isso, né? No Livrinho Verde, por exemplo, está lá, se eu não me engano, na página 47, 44, né, que o objetivo do amor exigente não é este, de expulsar o filho de casa. Né, que só depois de tomar todas as alternativas, né, e com um processo de realmente mudança no sistema familiar, fatores de risco sendo afastados, fatores de risco, fatores de proteção sendo estabelecidos e trabalhados, né? E nós damos alternativas, né, para o menino ou para o bebê, como às vezes eu escuto, né, revelando a superproteção ou a simbiose, né, que prejudica o desenvolvimento. Né? Então, a gente dá alternativas. Né? Olha, tratamento, né, internação, psicoterapia, uma ocupação, né, dentro dessas regras do Defiporex, né? E aí damos a alternativa para ele, né? Ficar na família, né? Ou ele escolher dentro da sua maioridade, né, o que ele pretende, né, com a sua existência, com a sua vida. Né? Não é expulsar, jamais, não se deve fazer isso. Viu? Mas realmente a gente tem que tomar atitude. Né? E então, gente, só que como eu devo proceder, né, por exemplo, nos preparando, né, para um processo de mudança, inclusive, né, também fazendo parte, né, lá na hora da partilha, né? Então, a gente tem que fazer uma autoavaliação, começar justamente de que você está aqui por causa de você, né? Para a gente entender que, em primeiro lugar, né, trabalhar Roberto, né, para trabalhar o sistema familiar realmente num processo de mudança, né, ali, ó, sistêmico. Né? Então, é aí onde entra aquilo que eu falei para vocês lá no início, a complexidade. Então, vamos fazer uma autoavaliação, uma simples sugestão, como eu sou, como eu estou sendo, quais minhas crenças, né? Porque nossas crenças vêm, às vezes, sendo formadas, né, ali padronizadas, né, pelos nossos pais, nossos avós, que às vezes não estamos, né, certo, ou lá de trás não vinha certo, né? Um contexto com o uso da droga álcool, né, do tabaco, né, permissividade, etc., né? E aí a gente às vezes forma essa crença de que realmente, olha, minha esposa está grávida, vamos comemorar, vamos trazer os familiares, os amigos, né, para comemorar, né? A esposa às vezes também naquela comemoração tome droga para dentro lá do feto, né, porque todas as drogas ultrapassam a placenta, vai bater no circuito de recompensa do sistema nervoso central, né, lá no feto, já vai comprometendo, né, a parte cognitiva. Quais meus valores humanos que configuram nós para sermos humanos? Como são meus padrões de comportamento? Olha o 6º princípio do amor exigente. Estou sendo super protetor, né? Meu relacionamento é de simbiose, né? Aquele relacionamento intenso, né? Que compromete ambos, mas principalmente o filho no amadurecimento, né? No crescimento. Estou sendo permissivo, facilitadora, reforçadora do problema, facilitadora do problema. Estou sendo indisciplinado. Qual o meu sentido de limite? Estou sendo flexível no estabelecimento de regras
né? E realmente cobro as regras, o 11º princípio do amor exigente, né? E não deixar margem para que eles falem assim, Roberto fala em regras, mas é só da boca para fora, né? Qual tipo de afeto mantenho com ele? É um amor demasiado, um amor de vista grossa, ouvido de mercador, né? Estou sendo codependente? Codependente me anula e anula o outro. Estou no processo de negação do problema, estou no processo de resistência do problema, estou sendo omisso em atitudes, cobro a disciplina e respeito. Então, gente, aqui eu concluo. Eu trouxe uma simplicidade, né, justamente sobre o grupo e sobre a parte de partilha, né, para nos causar aí reflexão, compartilhar com vocês um pouquinho de nossas experiências, né, justamente para causar reflexões, né, e uma reflexão para que realmente, né, façamos uma reavaliação, porque, como eu falei para vocês, né, lá no início, dependência química sem a família, sem a sensibilização, compreensão, envolvimento da família, eu sempre costumo falar que significa 51% sem a família. Os outros 49% vêm ser completados quando realmente a família, né, compreende, se envolve, né, entende para saber como lidar. E o amor exigente nos leva a esses processos de reflexões, né, de sensibilização, para entendermos que sem a família fica muito difícil. Não basta só internar. A família tem que realmente colocar a mão na massa, né, para a construção, né, de um novo sistema familiar, onde ele está inserido e que vem, com nossas mudanças, sensibilizá-lo para ele vir realmente, né, se controlar, né, para o uso de drogas. Então, muitíssimo obrigado pela paciência, muitíssimo obrigado pelo convite. Quantas vezes vocês, né, me convidaram para a gente, né, partilhar, né, eu estarei presente com muita alegria, ou seja, com muito amor, força, fé e alegria, né? Então, Glenda, com você, muitíssimo obrigado, né, com o uso da palavra. Eu é que agradeço, todos nós agradecemos, Roberto, pela essa sua disponibilidade, trazer esses conhecimentos. Todos nós que já estamos no Amor Exigente, que participamos dessas reuniões, entendemos do valor dela, mas é sempre bom a gente poder verificar detalhadamente a importância desse grupo de apoio nas nossas vidas. Belíssima explanação. A gente vai abrir agora espaço para o pessoal poder falar um pouquinho, e eu queria pedir a sua presença mais um tempinho aí para dar alguns retornos, e vou passar para que Alex veja aí quem vai chamar. Quem quiser já falar, já pode botar a mãozinha, e aí o Alex vai coordenando aí o tempo para cada um, ok? Ô, Glenda, eu